Hoje eu trouxe aqui para a gente fazer a representação pela captação ambiental. E aí é o seguinte: tem um caso proposto de um concurso de delegado de polícia do Mato Grosso do Sul, do ano de 2017, que traz a seguinte questão. Aqui eu ilustrei para ficar mais fácil para a gente entender que um determinado delegado de polícia ele requer de um juízo na primeira vara criminal uma interceptação telefônica. E por que ele requer isso? Porque não há, nesse caso, a possibilidade de uma cautelar pessoal, devido a que se tratar de uma investigação que cabe a interceptação de comunicações telefônicas para investigar o quê? A lavagem de dinheiro e o tráfico ilícito de drogas. Então, esse delegado aqui, ele faz uma tentativa aqui para investigação de uma facção, isso quer dizer que tem aqui uma organização criminosa, e os crimes investigados são lavagem de dinheiro e tráfico ilícito de entorpecentes. Tráfico ilícito de entorpecentes. E o que acontece? Ocorre que essa medida ela não é eficaz. E por que essa medida não está sendo eficaz? Porque essa facção ela está dentro do presídio. Ela está dentro da penitenciária estadual de segurança máxima. Então, temos aqui os condenados. Esse aqui vamos chamá-lo de Wesley. Esse aqui, Daniel. Esse aqui, segunda questão, é o Lindomar. E esse aqui é o Ribamar, segunda questão. E eles já têm uma ficha criminal extensa, com crimes como, por exemplo, crimes de roubo e outros tipos de crime. E o que acontece? Esses criminosos, eles vão aqui utilizar de meios dentro da própria penitenciária. Para quê? Para que esses crimes, para que essa facção, ela se fortaleça. E sabendo que eles podem aqui ser pegos por meio da interceptação telefônica, o que acontece? Eles não vão usar o telefone celular, mas vão utilizar de outros meios verbais, para quê? Para que essa facção ela continue unida. E aí, o que acontece? Se eles utilizam de um meio verbal para o gerenciamento e a divisão das tarefas para manter a organização criminosa, isso significa que o delegado de polícia utilizando da interceptação telefônica vai adiantar? Não, porque esses criminosos, eles não utilizam de telefone celular para praticar seus crimes. Eles utilizam de meios verbais. Acontece que esses reclusos, eles vêm cooptando outros membros. Inclusive, por meio verbal aqui, eles conseguem captar membros, inclusive aqueles que não estão aprisionados. Visando o quê? Visando integrar e ampliar essa facção criminosa. Aqui, eles estão utilizando dos meios verbais, eles não estão o quê? Com o telefone
celular. Então, essa medida inicial desse delegado de polícia, pela interceptação de comunicações telefônicas, que é uma medida cautelar, ela não está sendo eficiente. Por quê? Porque eles não utilizam de telefone celular, eles utilizam de meios verbais. Então, eles estão aqui cooptando outros membros. Então, essa estratégia está dando certo, enquanto a estratégia do delegado não está dando certo. Então, para saber qual que é a medida correta, é necessário primeiro ler a questão. A questão diz o seguinte: após autorização pelo juízo da primeira vara criminal de determinada capital brasileira para a realização de interceptação de comunicações telefônicas, visando a investigação do crime de lavagem de dinheiro, colheu-se a informação da prática do crime de tráfico ilícito de drogas por membros da facção conhecida como CZN, Comando Zona Norte, integrada pelos condenados Wesley Ferreira, Daniel Inocêncio, Lindomar Praxedes e Ribamar das Neves, e que cumprem penas pela prática de crime de roubo, artigo 157 do Código Penal. Há pelo menos 15 meses na mesma cela em penitenciária estadual de segurança máxima. Baseado nessas informações, foi instaurado um novo inquérito policial para apurar eventual prática de tráfico de drogas e ou de outros ilícitos. Nos esforços investigativos, inclusive advindos de nova interceptação de comunicações telefônicas autorizada pelo juízo da segunda vara criminal dessa mesma capital, foi possível compreender que todo o gerenciamento e a divisão de tarefas são definidos verbalmente entre os suspeitos, ou seja, aqui, por que não está dando certo essa medida? Porque aqui eles utilizam de meios apenas verbais para cometer seus delitos. No interior do estabelecimento prisional, bem como se constatou que os referidos reclusos vêm cooptando outros membros, inclusive não aprisionados, visando a integrar a facção e ampliar seu poder de atuação. Não obstante, não foi possível estabelecer indícios suficientes de autoria e prova cabal da materialidade delitiva, razão pela qual não se conclui inquérito policial em face do caso narrado. Na qualidade de delegado de polícia responsável pela investigação, elabore fundamentadamente a medida pertinente ao caso, visando a constituição de justa causa para o oferecimento de eventual ação penal. Então, é isso. Aqui, para a gente entender o que está acontecendo e fazer que esse diálogo entre o caso concreto e a medida a ser aplicada, a gente precisa entender aqui quais são as características de cada medida cautelar, para saber qual dessas medidas cautelares elas melhor vão aqui se adequar, se adaptar ao caso concreto. Então, o delegado, ele precisa dar uma resposta para a sociedade por meio das investigações, mas isso não entra aqui nesse caso, por quê? Porque esse caso, no sentido desse caso aqui, ele não está aqui oferecendo uma resposta adequada. Por que esse caso não está oferecendo uma resposta adequada? Porque o meio utilizado foi de interceptação telefônica e essa facção ela não está utilizando de telefone, ela não está utilizando desse meio de comunicação, ela está utilizando de comunicação verbal. Então, não adianta utilizar aqui uma interceptação de comunicações telefônicas, por quê? Porque essa estratégia não está dando certo. Então, o delegado ele precisa de mudar a estratégia. Então, se a medida ela não funciona, temos que buscar outro método.
Sabendo que os condenados, eles gerenciam as tarefas de forma verbal, mas no interior do presídio, eles se conhecem e por isso a medida mais adequada é o quê? É a representação pela captação ambiental. Mas a medida que também foi aceita foi a medida de infiltração de agente de polícia. Mas pensa bem, esses sujeitos, eles estão no interior de uma penitenciária. Então, se eu coloco aqui um agente de polícia, será que eles não vão reconhecer esse agente de polícia? Então, infiltração de agente de polícia, como que seria isso? A gente tem que pensar. Como que seria isso? Eu acredito que a melhor representação seja mesmo pela captação ambiental. E é essa que a gente vai fazer. Mas foi aceita também a representação por infiltração de agente de polícia. Sabendo que a peça aqui é uma peça de captação ambiental, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode iniciar a nossa petição inicial. E a gente inicia por onde a petição inicial? A gente utiliza aqui, primeiro, no início, as questões de competência. Por quê? Porque a gente precisa aqui de fazer o endereçamento. E o endereçamento para o juízo aqui adequado, ele está diretamente ligado às questões de competência. Então, se estivesse falando aqui de uma questão de homicídio, nós estaríamos aqui representando diante do tribunal do júri de um homicídio doloso. Mas não está falando de homicídio doloso. A questão aqui trata de um crime de tráfico e de lavagem de dinheiro. Então, lavagem de dinheiro e tráfico ilícito de drogas. Qual será a vara que será adequada? Será a que trata de matéria criminal. Então, vamos endereçar a petição, a representação para a vara criminal. E aí, aqui acontece o quê? Aqui acontece que no início aqui da questão, fala o quê? Que foi autorizado no juízo da primeira vara criminal. Então, aqui tinha um inquérito. E esse inquérito, como viu que essa medida de interceptação de comunicações telefônicas não estava dando certo, acabou que esse inquérito não surtiu o efeito desejado. Então, aí, o que foi tentado aqui? Foi tentada uma nova medida de interceptação de comunicações telefônicas. E o que aconteceu? Foi instaurada, estabelecida nova investigação. E essa nova investigação, que a gente vai continuar com ela, é na segunda vara criminal. Então, o ideal é que houvesse aqui uma continuidade, né, de um único procedimento de inquérito aqui em uma única vara criminal, mas não foi isso que aconteceu e a gente tem que seguir aqui o que aconteceu no exercício. Então, o que a gente vai dar continuidade? A gente vai dar continuidade a esse segundo estabelecimento aqui de investigação, essa segunda investigação, esse segundo inquérito policial. E aí, para a gente... Aí, o que acontece? Isso já vai o quê? Já vai interferir aqui no endereçamento. Por quê? Porque se tivesse dado continuidade à primeira investigação, nós iríamos endereçar a primeira vara criminal. Mas como isso não foi feito, o que foi feito foi uma segunda investigação, a gente vai aqui dar continuidade a essa segunda investigação.
com os seguintes termos aqui. Primeiro, a gente direciona ao excelentíssimo senhor juiz de direito da segunda vara criminal está escrito lá no exercício de determinada capital brasileira. Então, essa foi a questão territorial aqui, de determinada capital brasileira. E aí, o que acontece? A gente já fez o endereçamento. Mas só endereçamento basta? Não. Aqui entra a questão da epígrafe. A epígrafe é o detalhamento. E na epígrafe que a gente pode aqui colocar se o pedido aqui, se a representação que requer o sigilo e também o número do inquérito policial. Por quê? Porque esse inquérito, ele normalmente, ele vem como parte de um todo, né? Então, ele vem o que? Apensado a outros tipos de procedimentos. Por isso que a gente coloca um inquérito policial e um número. Por quê? Porque quando a gente faz isso, significa que já há aqui um início de investigações anteriores. Então, a gente coloca sempre inquérito policial e número. Mas, primeiro, a gente tem que colocar aqui na epígrafe que esse inquérito, ele é um inquérito sigiloso. E essa representação também é uma representação sigilosa, porque pensa, se não fosse sigiloso o procedimento, se todos pudessem ali, os advogados desses investigados, eles pudessem ter acesso a tudo isso, adiantaria alguma coisa? Não, porque esses criminosos, eles iriam saber, antes mesmo do deferimento da medida, que essa medida aqui, ela seria aplicada. Então, assim, não ia dar certo. Por isso que é necessário colocar sempre aqui nessas medidas que precisam de sigilo, colocar aqui na epígrafe que essa medida, essa representação, ela é sigilosa. Então, sigiloso. Depois disso, inquérito policial, número tal. Não pode colocar número porque não tem isso. Não veio o número presente no exercício. Depois disso, a gente coloca o chamado preâmbulo. O preâmbulo é a parte que qualifica e mostra a capacidade postulatória do delegado de polícia. E diz o seguinte: o delegado de polícia, e aqui não é preciso qualificá-lo, tendo em vista que isso já foi feito. Então, eu coloco infrasignatário no uso de suas atribuições legais presentes no artigo 144 da Constituição. Então, não adianta só falar aqui que ele é qualificado e ele está no uso de suas atribuições legais. É necessário que a fundamentação. Artigo 144, parágrafo 4º da Constituição, que é a fundamentação para essa legitimidade, para essa representação. Então, aqui é o fundamento da capacidade postulatória do delegado de polícia. E agora vem a parte mais importante para o examinador aqui, quando ele vai o quê? Ele vai saber que essa é a representação adequada. Então, eu tenho que dar um nome da representação, e essa realmente é a parte mais importante dessa peça. Então, venha a Vossa Excelência
vírgula, apresentar. Vamos colocar aqui representar. Representar pela captação caixa alta ambiental de sinais. Com fundamento, agora eu coloco fundamento da captação ambiental, com fundamento no inciso 2 do artigo 3º da Lei 12.850 de 2013 e artigo 8º-A da Lei 9296 de 96, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Por que pelos fatos e fundamentos? Porque eu vou aqui desenvolver capítulos referentes primeiro a fatos e depois referentes a fundamentos. Então, o primeiro capítulo eu vou desenvolvê-lo aqui com base em fatos. Primeiro capítulo, fatos. E aí, o que eu faço nesse primeiro capítulo? É a narração dos fatos no tempo. E aí eu inicio aqui pelo início. Então, aqui a gente inicia do início até o final dos argumentos, como aqui se eu estivesse descrevendo todos os fatos como se fosse um filme e eu estivesse narrando o que aconteceu do início até o final. Então, na data, eu inicio sempre com alguma coisa nesse sentido. Ó, na data tal, aconteceu isso. Na data tal, onde? Do início de toda a lide. Então, na data tal, mesmo que não tenha aqui no exercício, a gente coloca 3 pontinhos aqui. Na data tal, foi autorizado pelo juízo da primeira vara criminal. Isso aqui o próprio exercício já traz. O que foi autorizado? A realização de interceptação de comunicações telefônicas. E aí, o que aconteceu? Foi colhida informações? Foi colhida informações. Então, aqui, momento em que foi colhido informações. Com que fim? Para a investigação dos membros da facção conhecida como, aí o exercício trouxe CZN, aliás, entre aspas. E estava escrito assim, comando da Zona Norte. E aqui eu coloco assim, inquérito. Isso aqui é pessoal, cada um vai narrar da sua maneira, desde que tenha uma ordem lógica aqui. E aí o que eu coloco aqui? Eu coloco ocorre que. E aí, por quê? Porque alguma coisa aqui não deu certo, né? Ocorre que, mesmo com a representação por nova investigação, feita
por interceptação, novamente, feita, novamente, vírgula, por interceptação telefônica, essa medida não teve o êxito esperado. Isso tendo em vista que os apenados membros da facção eles estabelecem o seu modus operandi. De que forma? Da forma verbal. Como gerenciamento e divisão de tarefas para realização de ilícitos de forma verbal. Assim, para fechar, assim, vírgula, não foi possível estabelecer indícios suficientes de autoria e materialidade. Com a medida anterior. Razão pela qual se faz necessário a medida de captação ambiental. Nova medida de captação. Nova medida. Dessa vez, de captação ambiental. E aí, eu vou para o segundo capítulo. E no segundo capítulo, aqui eu vou o quê? Eu vou fundamentar. Então, eu preciso fundamentar no segundo capítulo. Então, aqui eu tenho a fundamentação jurídica. E esse no primeiro caso aqui, eu fiz uma narração, agora eu vou fazer uma narração, mas também eu vou aqui incluir os fundamentos presentes na própria lei. Então, aqui, eu inicio com o cabimento da ação. A ação versa sobre captação ambiental. Tem fundamento no interesse público. E aqui, em detrimento do interesse do direito individual. Isso por quê? Isso, o direito individual da intimidade do investigado. Direito fundamental, realmente, mas não absoluto. Artigo 5º, inciso
9 da Constituição Federal de 88. Tendo por objetivo a investigação de organização criminosa. Tinha facção? Então, investigação de organização criminosa. Isso agora a gente fundamenta. Artigo. Ideal colocar artigo por inteiro aqui. Artigo 3º, inciso 3 da Lei 12.850 de 2013. Então, fundamentei. Agora, eu tenho que colocar que esse é o único meio de investigação. Por quê? Porque se tiver outro meio, eu tenho que optar por outro meio. Então, eu tenho que colocar aqui que esse é o único meio de investigação. Sendo esse o único meio de investigação. Artigo 8º A. Inciso 1 da lei. Qual que é a lei? 9296 de 96. Isso devido à comunicação dos membros da facção ser feita verbalmente. Então, por isso que é o único meio. Agora o 4. O próximo capítulo eu vou aqui falar sobre requisitos cautelares. Tem que estar aqui presente. Então, aqui nesses requisitos cautelares, eu falo primeiramente no fumus comissi delicti. Fumus comissi delicti. Então, aqui, primeiro eu falo aqui que realmente é possível a medida. Artigo 282 permite do Código de Processo Penal autoriza o juiz a conceder cautelares. Para tanto, verifica-se. O que verifica-se aqui? Fumus comissi delicti. Havendo indícios colhidos referentes à participação dos membros da facção em lavagem de dinheiro e tráfico ilícito de drogas. Então, só crimes mais graves. Elementos já identificados. Elementos já identificados. Verifica-se. Fumus comissi delicti. Agora, eu preciso também colocar o periculum in mora. Por que eu não coloco o periculum in libertatis? Porque aqui
não tem medida cautelar pessoal, só por isso. Então, é necessário colocar o perigo in mora, o perigo da demora. No caso em tela, vamos começar assim, no caso em tela, fica demonstrado a gravidade do crime e necessidade de aquisição das provas pelo meio adequado, sob pena de inefetividade inefetividade, correto? Sob pena de inefetividade de quê? Da própria da investigação. E então eu faço o quinto, ou melhor, o quinto mesmo capítulo, que vai falar aqui sobre os pedidos. Caixa alta dos pedidos diante do exposto com fundamento na lei. Eu repito novamente essa lei. Lei 9296 de 96. E também essa aqui, a Lei 12.850 de 2013. Representa-se a vossa excelência pela captação ambiental de sinais na penitenciária estadual de segurança máxima. E tem que falar na ala tem que explicar tudo direitinho aqui. Na ala tal, cela tal, por vírgula, por meio. Na ala tal, cela tal, por meio da. De que o que a gente quer? Instalação de que? Câmeras de áudio e vídeo. De áudio e vídeo. Áudio e vídeo. Então, eu preciso aqui da instalação desses equipamentos para que aconteça aqui a gravação dos áudios e dos vídeos desses criminosos, desses sujeitos aqui que estão aqui planejando de forma verbal o ilícito que deve aqui fortalecer a facção criminosa. Nisso, eu preciso aqui de colocar o prazo também, pelo prazo de 15 dias, para que possa ser feito a gravação e as transcrições devidas. E também tenho que pedir para chamar, após ouvido o Ministério
Público. Nestes termos, pede deferimento aí eu coloco o nome da cidade, como não tem o nome da cidade, ficou escrito lá assim, determinada capital do Brasil. Que é a data, delegado de polícia. Por quê? Porque aqui diz que quem investigou foi do sexo masculino. Então, eu coloco delegado de polícia. É isso.